Boa noite, pessoal. Bom, hoje nós vamos falar sobre gasometria na disciplina de Bioquímica Clínica 2, tá? É, eu vou deixar uma atividade para vocês. Por enquanto, eu não vou colocar lá para vocês responderem ou entregarem essa atividade, tá? É mais para vocês pensarem, porque na aula que vem, aí a gente vai voltar um pouco nessa discussão dessa atividade, que seria então alguns parâmetros que a gente vai avaliar na gasometria no final da aula de hoje, tá bom? Bom, deixa eu sair daqui. Pegar o meu laser. Pessoal, então nós vamos falar sobre a gasometria, tá? O que é isso? Né? Um tipo de exame bioquímico que vai indicar pacientes com déficit respiratório, com deficiência respiratória e alterações, então, na ventilação, tá? Para fazer esse exame, a gente faz uma punção, né, aí da artéria arterial, por isso chama gasometria arterial. E aí, então, geralmente usamos a artéria radial, né, ou humeral, aí no caso, né, então aqui no sangue arterial. O sangue arterial é o que é utilizado para fazer esse exame, tá? Em último caso, dá para utilizar a artéria femoral, né, se não tem condições, então, de fazer a coleta nas duas, na artéria radial aqui ou até mais aqui para cima, né? Como que funciona? É uma coleta um pouco dolorida, então dá para se anestesiar o local com anestésico sem adrenalina, né? E aí faça a punção então com a agulha no ângulo de 45 graus, tá? Uma seringa heparinizada. E aí você colheu o sangue, vai levar para o laboratório rapidamente, porque nós estamos avaliando o perfil da gasometria, como vocês vão ver aí. Então, quantidade de CO2, quantidade de oxigênio. E aí, as células elas não podem continuar com o seu metabolismo ativo, né? Quanto mais tempo a gente demora para levar para fazer a análise, a alteração vai ser maior, tá? Nos parâmetros que a gente está avaliando e não vão ser reais, então, tá? Geralmente a gente coloca a amostra em gelo, justamente para diminuir essa atividade metabólica da célula e nós não temos esse problema da alteração do nosso exame, tá bom? É bem bacana, esse é um tipo de exame que dá pra gente discutir bastante sobre os resultados que a gente encontra, né? O que mais? Aqui então a gente tem o primeiro distúrbio que a gente vai analisar aí, que é o distúrbio ácido base, né? Praticamente é isso a gasometria, né? A gente vai estar avaliando então é, a quantidade que a gente vai ter aí de H+ livre na nossa amostra, certo? Isso daí vai mostrar para mim o pH. Como que funciona? Lembra, a gente tem o CO2 que está, né, que tá ali na circulação, no sanguínea, e vão ser retirados aí pela respiração, né, eliminados aí pelo pulmão, todo mundo já sabe. E aí a gente tem então um equilíbrio ácido-base dentro do nosso corpo, tá? Geralmente acontece de um lado para o outro. Se a gente tiver uma grande quantidade de H+, o nosso pH diminui, lembra? Né? Então números abaixo aí de 7,35 são considerados acidose. E se tiver um pouco aumentado, né, o pH, então com valores maiores que 7,45, nós temos uma alcalose, tá? E aí, o que mantém esse pH, né, estável aí na gente? Geralmente é a albumina, né? Ela tem anfóteros. E aí, os radicais, o H+, que está presente ali na circulação, né, que não pode ficar ali, que é um radical, ele vai entrar então nesses radicais livres que eu tenho para poder estabilizar, tá? E mantém então a pressão osmótica no nosso organismo, mantendo o equilíbrio. E aí, o que essa gasometria então avalia? Né? Agora a gente já sabe que é um tipo de exame que vai verificar essa quantidade ácido base que a gente tem. Tá? Uma gasometria arterial,
ela pode ser pedida pelo médico para verificar, por exemplo, gravidades, né, de problemas respiratórios, doenças pulmonares, como fibrose cística, né? Verificar o tratamento de uma determinada doença pulmonar, se ela está funcionando, se o tratamento está indo da forma correta, com como que se espera, o prognóstico desse paciente, né? Descobrir se precisa de oxigenação extra, né, ou ajuda com a respiração, ventilação mecânica. Então, será que aquela troca gasosa, o pulmão não está dando conta, né? Precisamos entrar então com uma ventilação mecânica, tá? Ou uma suplementação de oxigênio. E aí avalia também se a quantidade de oxigênio está certa, né? Se está dando para manter o paciente, ou se vai aumentar ou diminuir essa suplementação. E aí, medir o pH no sangue de pessoas que têm insuficiência cardíaca, por exemplo, insuficiência renal, diabetes não controlada, distúrbio do sono, né, infecções graves, ou depois de uma overdose de drogas. Então é um parâmetro que vai nos dizer bastante dessas funções. Tá? Aqui nós temos alguns aparelhos que são utilizados para fazer a gasometria. Né? E aí, praticamente, nós temos duas situações que vocês têm que gravar. Né? Pessoal, é muito importante isso. Eu quero a caneta, cadê? Tá aqui. Eu gosto de rabiscar, né? Então aqui, ó, primeiro, né, se é acidose ou alcalose, a gente já sabe, né? Então vai ser acidose ou alcalose dependendo da alteração que eu vou ter aqui no pH. Ele vai me dizer então se é acidose ou alcalose. E aí pode ser de dois tipos, pode ser acidose ou alcalose metabólica, tá? Ou acidose ou alcalose respiratória. Isso é importante nós entendermos, porque o exame em si, depois da coleta, ele é tranquilo, né? Você vai passar no aparelho e você vai ter os parâmetros aí para avaliar. Porém, na parte clínica do paciente, você precisa saber qual dos dois tipos que está acontecendo, né? Vamos falar sobre a respiratória, tá? Então aqui a gente tem aquele equilíbrio que eu falei para vocês. Então aqui eu tenho um perfil de troca gasosa no pulmão. Vamos supor que nós temos aqui no vermelhinho, tá? Então o CO2 é aumentado. Por quê? Porque a pessoa, por exemplo, não está com aquela respiração, né? Não está respirando direito, vamos falar assim, né? Por causa de uma asma, de uma bronquite. O que acontece? Se eu não consigo fazer com que o meu pulmão elimine o CO2, o gás carbônico, eu vou ter um aumento do gás carbônico. Né? E aí isso vai deslocar então meu equilíbrio para o lado de cá, eu vou ter um aumento também do número de H+, certo? E aí então eu vou ter uma acidose por problemas respiratórios. Assim como se eu tenho, né, uma respiração muito rápida, muito ofegante, o que vai acontecer? Eu vou eliminar bastante, né, o H+. E ele vai diminuir a quantidade, né, de gás carbônico. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter uma alcalose respiratória. Né? E aí vai levar ao desmaio. Tá? Então, praticamente da parte respiratória é isso. Se eu tenho um acúmulo de CO2, eu vou ter então uma acidose, porque eu vou ter mais H+ livre lá. Tá? Se a pessoa tem uma respiração muito ofegante, né, muito rápido, eu vou ter uma alcalose respiratória. Eu vou diminuir essa quantidade de H+, tá? E aí, também eu tenho um parâmetro alterado. Mas também temos algumas situações aí, né? Então, essa acidose respiratória, ela está vinculada com a incapacidade do pulmão de eliminar o CO2, né, devido a essa hipoventilação. Pode causar bronquite, lembra? Então aqui, ó, acidose respiratória, ó, acidose respiratória, problemas respiratórios. Então o pulmão ele não está conseguindo eliminar o CO2 direito. O que pode causar isso? Bronquite, enfisema, asma grave, né, miastenia grave, apneia do sono, obesidade. Tem vários fatores aí, né? Uso, por exemplo, depressores do sistema nervoso central, como por exemplo narcóticos, benzodiazepínicos, né, que são medicamentos. E aí vai ter consequências, né? A gente vai ter uma vasodilatação cerebral, sonolência, dor de cabeça e até o coma, né? E a compensação é estimular essa ventilação pulmonar, tá? Alcalose respiratória. Então, a alcalose respiratória é quando eu tenho, então,
uma eliminação excessiva de CO2 pelos pulmões. Tá? Causas: pneumonia, asma, insuficiência cardíaca congestiva, encefalite, meningite, tem várias causas, né? Em alguns casos, né, por exemplo, febre, alguns casos de gravidez, quando tem algum problema. E aí, nós vamos ter algumas consequências. Por exemplo, é, tetania, que é esse espasmo muscular que tem, né? Então a mão ela contrai, tá? Diminuição de cálcio e potássio, né? Então hipocalemia é o que causa esse sintoma aí, né? Aumenta a glicose e, portanto, lactato. Tem vasoconstrição também na parte cerebral. Nós vamos ver isso, né, nos parâmetros lá do perfil do meu paciente, tá? Provavelmente vocês devem ter visto mais ou menos isso lá na bioquímica 1, né? Alcalose respiratória e metabólica. Aqui eu estou dando uma pincelada para a gente poder voltar depois com mais calma nas discussões, tá? Se alguém tiver dificuldade, coloca lá no grupo do WhatsApp, que na próxima aula eu volto, né, um pouquinho nas explicações, né, com um pouco mais de calma, tá? Então, vamos voltar aqui. Eu sei que eu tenho a alcalose e acidose respiratória que está vinculado com a capacidade do pulmão de de eliminar esse gás carbônico, que vai deslocar lá para ver se eu vou ter mais H mais ou menos. Se eu tiver mais, eu tenho uma acidose porque o pH está ácido. Se eu tiver menos, eu tenho uma alcalose porque o pH está baixo. Tá? Metabólica. Então pode ser de dois tipos, lembra que eu falei? A metabólica está relacionado com situações celulares, tá? E suas reações. Ela exclui o CO2 dessa fase aqui, né? Então o que acontece? Aqui a célula faz muito ácido, ela induz a fermentação láctica, indo para o sangue, aumentando o H+. Você vê que aqui já não está mais relacionado com o pulmão, é uma coisa metabólica, tá? Quando eu tenho então um aumento desse H+, tá? Eu tenho uma acidose metabólica que pode levar à morte. Olha só que grave, tá? Ou pode ter, né, uma saída muito grande, por exemplo, o ácido clorídrico do nosso estômago, ele ajuda no equilíbrio aí ácido-base, né? Ou o hepatócito, ele pode captar um H+ do sangue, né, diminuindo esse equilíbrio osmótico. Se isso acontecer, eu vou ter uma alcalose metabólica. Então aqui eu estou falando sobre a parte metabólica, o que está ali no sangue, relacionado com o metabolismo do corpo e não com a respiração, tá? Então vamos lá, acidose metabólica. Os rins, nesse caso, não eliminam o excesso de íons de hidrogênio, né? Por exemplo, diarreia, má absorção intestinal, cetoacidose, que acontece em diabéticos, né? Intoxicação por metanol, por salicilato, insuficiência renal crônica. Então são esses algumas das patologias que pode estar envolvida com a acidose metabólica. A compensação também é hiperventilação. Então, no caso, pode ser uma acidose metabólica que a pessoa chega hiperventilando, né? Ela está respirando rápido. Ali, né, na Santa Casa, no ambulatório ali, médico, antes dele pedir o exame para saber qual dos tipos que é. Se a acidose se está envolvendo o pulmão, se está envolvendo alguma parte do nosso metabolismo, tá? Para ver quais tipos de tratamento ele vai seguir e tudo mais. Por isso que são importantes esses perfis, esses parâmetros que a gente está avaliando, tá? Aí a gente tem então as consequências da acidose metabólica. Vai prejudicar, né, a contração muscular, tá? Da hipercalemia e diminuição da mobilização do cálcio nos ossos, tá? Então são essas consequências que estão relacionadas com a acidose metabólica. E a alcalose metabólica, a gente tem um aumento de bicarbonato, olha, isso é importante, tá? No plasma, tá? Por perda desse H+, que deveria estar ali pelo sistema digestório ou pelos rins, porque pode sair também, né, o H+. E aí, está relacionado com vômitos prolongados, né, igual eu coloquei no desenho. Ingestão alta de antiácidos, então diminui aí a acidez do nosso estômago.
Uso de diuréticos, tá? Então, diuréticos ele pode aumentar essa eliminação de H+, causando a alcalose metabólica, né? Hemodiálise, né? Então, são situações aí que vão estar envolvidas com a alcalose metabólica e que tem que ser observado, né? A compensação, nesse caso, ela reduz a respiração. Então, a pessoa vai ficar respirando lá mais devagar, tá? E as consequências, diminuir o cálcio no plasma, tá? E aumento da glicose. Você vê, nosso organismo ele tem que estar em equilíbrio para ele poder funcionar. Qualquer coisinha que vai saindo vai alterando esses padrões e aí o médico ele vai ver quais são os procedimentos que ele vai tomar. Bom, agora a gente já sabe que existem dois tipos, então, de parâmetros que são avaliados na gasometria. Um que vai me dizer a função pulmonar, tá? E outro que vai me dizer a função do metabolismo do nosso corpo. Então, basicamente envolvido então com pressão, né? A respiratória eu vou olhar a pressão de CO2 e na metabólica eu vou olhar a quantidade de bicarbonato, tá? Então, quando a gente pega uma gasometria para fazer a avaliação do meu paciente, esses dois parâmetros são importantes. Eu deixei ele esticado aí para vocês, tá? A gente vai estar avaliando esses anion gap. Então, além da história clínica do paciente, que é importante, né, uma medida que auxilia no diagnóstico da acidose metabólica, por exemplo, é o cálculo desses anion gap que vai sair aí para mim num parâmetro, tá? A concentração desses ânions não mensuráveis, então proteinatos, fosfatos, né, ânions de ácido orgânico, vai me dar alguns parâmetros, que é o BD, que é déficit de base, e BE, que é excesso de base, tá? Isso daqui é importante, então, aí para a gente ter a nossa ideia do que está acontecendo com o paciente. Intervalos normais, né, então meu valor de referência é de 6 a 13 miliequivalente por litro. E resultados acima de 20 miliequivalente por litro está relacionado então com acidose metabólica. Olha aqui. Tá? Esses dados, pessoal, tem que guardar. Tá? Não tem jeito. Está avaliando o paciente, por exemplo, eu deixei duas avaliações para vocês verem. Tem que voltar aí, né, nos parâmetros para poder entender qual é o resultado. Se a acidose é respiratória, se ela é metabólica e qual tipo que é. Né? Esses daqui são os valores de referência normais. Eu coloquei do sangue venoso também, porque alguns parâmetros podem ser avaliados pelo sangue venoso, mas nós vamos focar aqui, ó, tá? No sangue arterial. Então eu vou deixar até ele ticado aqui. Né? Então quais são os parâmetros que a gente vê? pH, eu vou falar um por um agora com mais calma, né? A pressão de CO2, a pressão de oxigênio, a saturação de oxigênio, a quantidade de bicarbonato e aquele déficit que eu falei para vocês, o excesso de base, né, que está aí entre menos 2,5 a mais 2,5 miliequivalente por litro, tá? Então, olha, se eu tenho menos 2,5, eu estou tendo um quê? Um déficit, né? Se eu tenho mais, eu estou tendo um excesso. Bom, então, já entendemos algumas situações. Já entendemos que gasometria vai estar relacionado com o valor de pH do sangue e esse pH é equilibrado pela parte metabólica ou pela parte respiratória, tá? Então, aqui a gente tem parte metabólica, que é o que eu estava falando até agora, e parte respiratória. Ótimo. Então, mais um parâmetro que nós estamos avaliando. Deixa eu fazer o M bonitinho aqui, porque esse mouse é complicado, né? E aí, o pH, tá? Então, e esses slides vão ser extremamente importantes para vocês conseguirem avaliar o paciente agora, né? Então, o pH, os valores de referência é de 7,35 a 7,45. Então, pH menor que 7,35 vai me dizer uma acidose. Eu ainda não sei se é metabólico ou respiratório. E pH maior que 7,45 está me dizendo que é uma alcalose. Então, pessoal, bateu o olho na gasometria, primeira coisa que eu vou ver, pH. Ótimo. Tá até com uma estrelinha aqui, porque isso vai ser importante para a gente dizer o que é o que. Tá? Se é acidose ou se é alcalose.
Que mais? Pressão, né, então, de gás carbônico. Ele varia aí de 35 a 45 milímetros de mercúrio. Esse daqui vai indicar, né, o indicador se é ventilatório, ou seja, está relacionado com a parte respiratória, tá? Ou não. Então, se eu tenho o valor alterado, está me indicando aí que o meu processo é na ventilação, ou seja, é respiratório, tá? Pressão de oxigênio. Pressão de oxigênio, valor de referência de 80 a 100 milímetros de mercúrio, né? Então, pressão de oxigênio menor que 80 está me dizendo que a pessoa está sofrendo por uma hipoxemia, está ali com uma hipóxia, né? E pressão de oxigênio maior que 100 está me dizendo uma hiperoxemia, então quer dizer que tem, né, uma quantidade maior do que normal. E pessoal, sim, né, tem parâmetros que o valor aparece mais que 100. Olha, outro dado importante aqui para mim, tá? Então eu sei que esse daqui vai me indicar se é respiratório, eu sei que esse daqui me indica se é acidose ou alcalose, e eu sei agora que esse daqui vai me indicar o perfil metabólico, tá? Então o bicarbonato, se ele está alterado, a gente já sabe que é relacionado com o metabolismo. Então, óbvio, se eu tenho aqui uma alteração de pH, a gente vai saber se é alcalose ou se é acidose, tá? E aí, se eu tenho alteração aqui no bicarbonato, eu sei se é do perfil, que é do perfil metabólico, e se eu tenho alteração da pressão de CO2, eu sei que é do perfil respiratório. Então, eu sei te dizer se aquela alteração do paciente é uma alcalose metabólica, alcalose respiratória, ou acidose metabólica ou acidose respiratória, tá? Simplesmente vendo então os dados aqui do meu paciente. Então, o excesso de base, né? Então, menos 2 a mais 2, aí o valor de referência, ele vai indicar se o corpo está retendo essa base. Então, ó, valores mais negativos, o corpo está perdendo base, tá? Valores mais positivos, o corpo está retendo essa base. Então, esse é um parâmetro que vai me dizer aí, vai me dar outras ideias para eu confirmar aí o resultado, tá? E aqui é a saturação de oxigênio. A saturação de oxigênio, eu coloquei o valor de referência dela aí, é maior que 95%, mas você pode ver na maior ou igual, né? Você pode ver na literatura também maior ou igual a 93 ou maior ou igual a 90. Aqui tá errado, é 90, tá, gente? Esse 3 aqui não, tá 90. Então, 95, 93 e 90 tá dentro do ok, tá? Depois eu corrijo aqui e mando. Se vocês imprimirem, vocês já corrigem aí na apostila de vocês, tá? Isso daqui é indicativo da respiração, né? Está tudo ok, está indo tudo bem lá, como eu falei para vocês sobre a manutenção da oxigenação do paciente. Mas para nós, aqui na disciplina de bioquímica, nós vamos ver, né, ficar com os parâmetros que vai me dizer aí o que está acontecendo com o meu paciente, tá? Aí eu deixei dois casos para vocês interpretarem. Eu só vou colocar, é para vocês pensarem. Então, se precisar pesquisar, se precisar dar uma olhadinha aí, né, na internet para poder responder, não tentem não colar, né, a resposta, porque a resposta para mim agora no momento, para aula que vem, não vai interessar se está certo ou se está errado. Eu nem vou pôr para vocês responderem, tá? Eu vou deixar aí para quem assistiu o vídeo poder tentar responder em casa, e pra gente discutir na semana que vem eu vou gravar um vídeo discutindo isso daqui, tá? Então aqui eu coloquei uma gasometria para vocês com os dados, vocês estão vendo? Aqui tá o valor de referência, ó. Até que eu colocar aqui, ó, o valor de referência. Então, eu vou comparar. O que está acontecendo com esse paciente, ó? O pH dele é 7,3, tá? Então, ó, um pH menor que o normal. pH menor que o normal me indica o quê? Tá? Para quem não lembrar, volta a aula aí lá no começo e já responde isso. Você já vai saber se é acidose
ou alcalose, tá? Aí vamos lá, a pressão de CO2, 48 milímetros de Hg, ó. Então, tá fora também, tá? Então, eu tô com uma pressão de oxigênio aí alterada, tá? O que mais? A quantidade de base, tá? De bicarbonato, ela também está alterada. E eu tenho os valores, né? O déficit aqui, olha, também está alterado, tá vendo? Ó, tá bem alterado, né? E a pressão, né, de oxigênio está dentro do parâmetro e a saturação de oxigênio também está dentro do parâmetro, tá? Então, pessoal, olha, a respiração aqui, nesse caso, na troca ali, pelo menos do oxigênio, não preciso nem ver, né? Eu vou mais focar nesses parâmetros. Então, aqui eu já vou saber se é alcalose respiratória metabólica, observando esses parâmetros. Então, tentem responder para depois a gente focar isso mais na aula da semana que vem. Eu vou voltar um pouquinho sobre essas discussões, tá? Eu sei que no começo, gasometria, no começo ela parece que a gente não entende, mas vocês precisam ver os parâmetros na aula para tentar responder. E aqui a gente tem uma outra situação, tá? Ó, eu tenho pH, tá alterado também, ó. Então o pH está alterado, né? Não está fora do valor de referência. Aqui você já sabe me dizer se é alcalose ou se é acidose. Pelo menos isso, nessa aula de hoje a gente já tem que entender, tá? Porque o resto eu vou confirmar e nós vamos ver na aula que vem. Aí, ó, a pressão de CO2, 37 milímetros de mercúrio, olha, né? 37, tá ok. Né? Se isso daqui tá ok, será que isso daqui é respiratório? Né? Será que não é? Já pensem aí, né? Aí eu vou vir para a quantidade de bicarbonato, né? Então 29, ó. Opa, aconteceu alguma coisa aqui, tá? Então eu já sei que esse daqui está normal, está alterado, já está me indicando, né, uma situação, tá? Então esse daqui eu já vi também. Aí esse daqui vai estar fora, né? O déficit, né, e o excesso, ele vai estar me confirmando a situação do paciente, né? Então ele vai estar confirmando aqui o meu pH, acompanhando com o meu pH. E percebam então também que aqui neste caso a oxigenação ali, né, a saturação de CO2, vamos ver, está ok, sim, e a pressão também está ok. Né? Lembrando que esses dois dados aqui, na nossa disciplina, é aquilo que eu falei, tá? Esse daqui a gente eu nem vou mostrar perfil alterado, porque esse daqui são valores que vai falar sobre a parte de oxigenação do paciente, tá? O nosso foco maior está aqui. Então, pessoal, ó, por hoje é só, né? Vocês têm aí uma tarefa super simples, que eu não vou pegar, tá? É só para vocês tentarem focar para a aula que vem vocês conseguirem acompanhar. Eu vou fazer bem devagar a gasometria para vocês conseguirem ir absorvendo aos poucos. Precisa de estudo, né? Então, se vocês não entenderam aqui, vocês me avisem no grupo, tá? Professor, tentei e não consegui, né? Eu posso colocar um vídeo para vocês aí de apoio que tem no WhatsApp, que é muito bacana, se vocês quiserem, para vocês conseguirem ir absorvendo esse conteúdo, tá? Então, bem tranquilo. Primeira coisa que a gente tem que acertar, acho que o mínimo é se é acidose ou se é alcalose, tá? E aí, se é metabólica ou se é respiratória, semana que vem a gente volta. Certo, pessoal? Como sempre, eu falo bastante, né? E deu quase meia hora de aula. Espero que vocês tenham assistido até aqui. Pessoal, ó, boa noite. Acender a luz que eu apaguei aqui. Boa noite. E semana que vem a gente volta então nessas discussões, tá bom? Boa noite pra vocês e até semana que vem.